Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, que todos estejam bem, com saúde. No dia de hoje, eu gostaria de repartir uma experiência com vocês e é importante, porque tudo que Deus fala conosco, tudo que Deus nos orienta, não é para a gente guardar só para nós, mas para repartirmos, porque se é bom para mim, com certeza vai ser bom para você. E eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco, não é tudo, porque o nosso Deus, ele é tremendo, poderoso e vai além dos nossos pensamentos. E a justiça de Deus é diferente da nossa. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é justo que aconteça, Deus não acha. Deus não vê dessa maneira. Porque o interior do ser humano é Ele quem conhece. Eu gostaria de começar falando do porquê que isso aconteceu. Havia uma irmã em Cristo que congregava conosco e ela era muito maltratada pelo seu esposo. Ela, terrivelmente em palavras, em ofensa, fisicamente. E no meio de tanto sofrimento, sabe, ela conversava muito comigo, tudo que ela sofria. Certa ocasião ela teve que fugir de casa de baby doll para fugir das pancadas dele. Pegou a filha dela e correu pela rua para buscar abrigo. Então, para você ter uma noção do sofrimento que ela passava com o seu marido. Então, um dia eu estava de joelhos orando por ela, preocupada com o bem-estar dela. E naquele momento de oração, o Senhor me trouxe esta palavra. Primeiro ele me deu uma palavra. Ele disse, cuidado com a justiça humana, porque eu estava pedindo justiça para ela. E não me importava com o que Deus iria fazer com ele, contanto que ela ficasse livre daquele sofrimento. Eu não estava dizendo para Deus o que ele tinha que fazer, mas Deus conhece o nosso íntimo, mesmo que a gente não fale. E o Senhor falou para mim, cuidado com a justiça humana. E ele me trouxe o texto de Jonas. Porque aqui em Jonas, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a gente já tem algo aqui certo. O mal que Nínive fazia já tinha chegado até Deus, já tinha subido até Deus. Então Deus já tinha determinado um juízo para Nínive, mas Deus não iria trazer esse juízo sem antes levar um homem de Deus até lá, alguém até lá, para avisar, porque Deus não faz nada sem antes avisar. E Jonas, o que aconteceu? No lugar de ir para Nínive fazer o que Deus mandou que ele fizesse, ele foi para Tarsis. Ele pegou um navio em direção a Tarsis. Ele não chegou até Tarsis, mas a intenção dele era ir. Para quê? Para não levar a palavra que traria para o povo de Nínive a intenção, o que Deus estava falando, o juízo de Deus contra Nínive. Porque Jonas sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus
não ia trazer juízo sobre eles. E Jonas não queria que isso acontecesse, porque Jonas queria que o juízo de Deus viesse sobre ele. E assim como Jonas, nós somos também. A gente não pode se enganar. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque quem sabe uma palavra para uma pessoa perversa traga lucidez. Faça com que ele reflita nas suas atitudes e mude. Porque foi o que aconteceu. Quem conhece a história sabe do grande vento, da grande tempestade que veio contra o navio. E o versículo 11 do mesmo capítulo diz assim: disseram-lhe os homens que estavam no navio, disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele, Jonas, lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, eu sei que o assunto aqui é a respeito da justiça do homem e da justiça de Deus. O homem se equivoca muito acerca do que ele considera justiça. E Deus está sempre disposto a perdoar, havendo arrependimento. E fazer, então, tudo novo na vida daquela pessoa, né? Então, eu quero dizer para vocês que Jonas sabia que era por causa dele que todo aquele mal sobreveio sobre o navio. E ali eu me lembro que quando o Espírito Santo fala conosco, nós como seres humanos, gente, vocês não têm noção quão frágeis nós somos diante da grandeza de Deus, do poder de Deus. E olha que é só uma fração. Quando o Espírito Santo falou para mim, cuidado com a justiça humana, e me trouxe a passagem de Jonas, que Jonas estava querendo ali a justiça dele, Jonas, contra Nínive. Não queria arrependimento de Nínive, queria que Nínive fosse destruída, porque segundo a visão de Jonas e de acho que qualquer um, porque o pessoal de Nínive, eles eram muito perversos. Eles matavam sem dó nem piedade. Eles partiam mulheres grávidas ao meio. Então, para vocês terem noção de quão rudes eles eram. Mas Deus queria dar a eles a chance de arrependimento. Olha como Deus é bom. Ainda tem gente que tem coragem de falar mal de Deus. Mas Deus é extremamente bom. Como diz, né, o filme, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E Jonas, então, ali sugeriu àqueles homens, me lancem ao mar, porque tudo vai se acalmar, porque o que está acontecendo aqui é por minha causa. Ele teve a consciência de reconhecer que ele era o causador de todo o prejuízo das pessoas daquele barco. Então, uma outra lição que a gente tira aqui, quando uma pessoa está errada diante de Deus, quando Deus requer algo de A ou de B, e essa pessoa foge do que Deus quer dela, ela traz para o lugar que ela está muitas tormentas. Porque se Deus te deu uma ordem, se Deus me deu uma ordem, o nosso dever, a nossa obrigação é obedecer. Então, a respeito da justiça de Deus, eu quero falar para vocês, cuidado. Nós
às vezes julgamos e logo condenamos. E muitas das vezes essa condenação não está sendo justa diante de Deus. Deus não está vendo justiça naquilo que alguém está fazendo. Ele considera ser justiça, mas Deus não está vendo como justiça. E aí ele está correndo sério perigo, essa pessoa está correndo sério risco, porque está indo contra a vontade de Deus. Então, essa é uma lição que eu quero deixar para nós. Assim como eu aprendi naquele momento de oração, que eu deveria mudar a minha forma de orar, mudar a minha forma de ver a justiça de Deus e não exigir de Deus uma justiça que era segundo a minha visão e não a visão de Deus. E eu quero repartir isso com vocês e assim como uma experiência, falar para vocês, cuidado com a oração que vocês fazem pedindo justiça contra A ou contra B, que a gente fale para Deus que seja segundo a vontade dEle. Faça-se, Senhor, segundo a tua vontade, o Senhor que é bom, o Senhor que conhece o coração humano, o íntimo do ser humano. Nós vemos a justiça de uma forma, mas o Senhor sabe a verdadeira justiça, porque o Senhor é justo. Então, a gente coloca diante de Deus para que se faça segundo a vontade de Deus. E assim, a vontade de Deus sendo feita, a justiça de Deus estará sendo feita. Tá bom, queridos? Essa é a mensagem de hoje para nós, para que a gente tenha muito cuidado com as nossas orações, quando a gente pede uma justiça segundo a visão humana. A minha visão de justiça era uma, mas a visão de justiça de Deus era outra. Porque, quem sabe, aquele homem, ele precisava conhecer Deus, conhecer o juízo de Deus que viria sobre ele. Quem sabe alguém precisava falar para ele: mude a sua forma de agir, mude suas atitudes para que o Senhor não venha com juízo sobre a sua vida. Assim como Daniel falou para Nabucodonosor, quando ele contou o sonho que ele teve da árvore que foi cortada, mas o tronco ficou. E a justiça de Deus veio sobre Nabucodonosor. 7 anos ele ficou vivendo igual um animal. Mas no momento de lucidez ele reconheceu que Deus é o Senhor, em cima no céu e embaixo na terra. E ao reconhecer isso, ele saiu daquela condição animalesca que ele estava vivendo e o trono lhe foi restituído. Mas Daniel avisou: Rei meu Senhor, comece a fazer justiça às viúvas, aos órfãos, ao necessitado, para que nada disso lhe aconteça. Então Daniel avisou a ele. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos orar para que o Senhor levante pessoas para levar avisos para aquele que está precisando, que está num caminho errado e está precisando saber que o juízo de Deus vem sobre os que cometem injustiça. E não nós pedimos a Deus a nossa justiça. Amém, meus queridos? Que Deus assim abençoe a sua vida e que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo.